E eu gostaria nessa manhã, rapidinho, assim, uma reflexão bem breve, para homenagear vocês. Eu gostaria de olhar para a palavra de Deus e olhar para uma personagem que durante muito tempo esperou o seu grande presente, esperou o seu grande filho. Eu queria olhar para a mãe de Samuel, Ana. Então eu convido os irmãos a estarem abrindo a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 1, onde conta a história, a maioria de vocês já conhece, dessa mãe persistente, dessa mãe guerreira, dessa mãe que usou um instrumento tão precioso como a oração, para se achegar até Deus e clamar pelo seu grande presente, clamar por algo que iria realizá-la. Ela queria um filho. Vamos ler então, versículo 1 ao versículo 20. Diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios para porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ele seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana se encontrou com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Nesse pequeno trecho das Escrituras, nós encontramos na vida de Ana alguns modos de ser mãe.
alguns tipos de mãe. E eu admiro, realmente, enquanto eu li o texto mais uma vez, eu falei assim, que mulher esforçada, que mulher guerreira, como ela queria e lutou por esse filho. E eu encontro então, esses tipos de mãe dentro de Ana, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Olhar para a vida dela, olhar para a vida das mães que nós temos aqui presentes, e homenagear vocês através da vida da Ana. E o primeiro tipo de mãe que eu encontro na vida de Ana é a mãe sábia. A mãe sábia é aquela que, diante de qualquer dificuldade, qualquer situação em que os seus filhos se encontram, a primeira coisa que ela faz é buscar orientação do Senhor Jesus. Se está passando por dificuldade, ela busca a orientação de Deus. Se está com enfermidade, ela já coloca diante de Deus. Se está triste, os filhos estão tristes, ela já vai clamar ao Senhor. A mãe sábia entende que só o Senhor tem o melhor. Ana estava passando por uma situação muito difícil. Ela era estéril, tinha outra esposa zombando dela, porque ela poderia, Penina poderia, tinha filhos e Ana não. E provavelmente o seu marido casou com a outra mulher por causa disso, pelo fato dela não ter filhos. Isso era muito humilhante, ela passava por uma situação muito difícil. E você olha para a palavra, e Ana foi buscar em Deus. Ela foi buscar no Senhor. Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria. Ana não desprezava a sabedoria. Ana tinha certeza de onde encontrar a principal sabedoria, a sabedoria que vinha dos céus. Eu lembro de uma mãe que, desde pequena, ela foi ensinada por sua mãe a buscar em todas as dificuldades orientação de Deus. E foi assim durante toda a infância, foi assim durante toda a juventude, e ela decidiu se casar. E ela buscou orientação de Deus. Depois de um tempo, ela e o marido começaram a conversar sobre ter filhos. E ela ficou com muito medo. Muito medo. Será que é o momento certo? Então ela foi buscar em Deus mais uma vez, e Deus trouxe Salmo 37:5, que ela deveria entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e ele estaria na frente. Então ela entendeu que era para ela ter um filho. E foi assim, na criação dos seus filhos, sempre buscando orientação de Deus. Quando seu filho às vezes chegava meio triste em casa, ela ia para a palavra de Deus, clamava ao Senhor, e o Senhor sempre entregava uma palavra, e ela entregava aos seus filhos, de ânimo, de alegria. E teve uma situação específica que o filho chegou em casa muito triste, depois de passar uma situação muito difícil na escola. E ele chegou em casa chorando, aquela mãe deu um abraço nele, então ela foi para a palavra de Deus. Senhor, me dê uma palavra para eu dar para o meu filho. Eu quero algo do Senhor, eu quero confortar o coração dele com a tua palavra. Então ela continuou orando, Deus não trouxe uma palavra, e não trouxe a palavra, e ela continuou buscando. Não, Deus sempre me dá algo. E Deus não deu nada a ela. Ela ficou muito triste, muito frustrada naquele momento. Então ela saiu do quarto, foi até o seu filho, ele estava triste, chorando, e ela abraçou ele assim, e não falou nada. E o filho dela então olhou: mãe, eu gosto tanto quando você traz as palavras da Bíblia e conforta o meu coração, mas hoje eu não queria ouvir nada, eu só queria o seu abraço. Essa é a sabedoria do nosso Senhor.
Ele sempre está na frente, Ele sabe o que é melhor, Ele entende, Ele sabe o tempo certo para as coisas certas. Esse é o nosso Deus. E a mãe sabe, então, ela procura a verdadeira sabedoria que está no Senhor. Eu vejo essas crianças aqui todo domingo, e nós vemos os frutos da sabedoria de muitas mães aqui. Muitas mães. E nesse dia tão especial, mãe, eu quero te incentivar a buscar na palavra de Deus o caminho para a vida dos seus filhos. Essa é uma mãe sábia. Eu incentivo a você, seja uma mãe sábia. O segundo tipo de mãe que eu encontro na vida de Ana é a mãe persistente. Você começa a ler o primeiro capítulo de Samuel, você encontra ela orando, você lê mais alguns versículos, ela está orando de novo, e ela está orando, ela está insistindo em oração, ela persiste em oração, em nenhum momento Ana desiste, ela sabe qual era o sonho dela, ela sabe qual era o desejo do coração dela, e ela persiste em colocar isso diante de Deus. Ela era estéril, mas não desistiu. Ela sofria constantes humilhações de Penina, mas ela não desistiu. Mesmo Eucana tendo escolhido outra mulher para se casar, ela não desistiu. Ela foi confundida dentro da casa de Deus com uma bêbada, mas ela não desistiu. Em todo momento durante o texto, você encontra Ana insistindo em oração. Mãe, você tem insistido em oração pelos seus filhos? Você tem uma vida de oração junto com eles? Ana insistiu, persistiu. E o versículo 20 nos traz que Ana dá o nome de Samuel, seu filho, porque significa, eu o pedi ao Senhor, eu insisti ao Senhor. Uma mãe persistente. O verdadeiro sucesso na vida do seu filho vai estar na sua persistência. Quando a professora ligar para você e falar, não tem mais o que fazer. Quando a diretora falar, não tem mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Quando o psicólogo, o psiquiatra, o médico, o pastor, o sucesso na vida dele vai estar na sua persistência. Podem todos desistir da vida do seu filho, mas você, como mãe sábia e verdadeira, temente ao Senhor, você nunca vai desistir. E Ana persistiu. Eu lembro de um adolescente que eu visitei em Campo Largo, num projeto social. Ele havia acabado de sair de uma casa de detenção para menores. E ele estava, assim, querendo reconstruir a vida dele. Eu falei, cara, me conta um pouco a tua história. Ele me contou que se envolveu com drogas, depois com tráfico, foi preso. Eu falei, que dia que você decidiu mudar? Ele falou assim, cara, ninguém ia me visitar mais naquela casa de detenção, ninguém. Mas todos os dias a minha mãe estava lá. Meus amigos não estavam, ninguém mais, mas a minha mãe, até que um dia ela chegou e eu disse, não, essa mulher acredita em mim. Essa mulher está insistindo, persistindo, orava por mim. Eu falei assim, eu preciso mudar. Uma mãe persistente é uma mãe que insiste pela vida do seu filho. E quando eu penso em persistência, eu lembro das rochas que são moldadas dentro das cavernas. Tem rochas que já estão sendo moldadas há mais de 100.000 anos, por gotas que caem a cada 10 segundos.
Se fosse uma só gota caindo em cima de uma rocha, uma só gota, ela não faria nada. Mas gotas caindo de 10 em 10 segundos, durante 100 mil anos, perfuram rochas. Quando eu penso em persistência, eu lembro disso. Você persistir, você insistir em algo que Deus pode fazer na sua vida. Mãe, seja uma mãe persistente. Nunca desista do seu filho, nunca. Nós temos contatos com tantas crianças. E muitas vezes algumas chegam para nós tão tristes, porque parece que os pais não acreditam mais nelas. Mãe, persista em oração, clame ao Senhor, acredite cada vez mais no seu filho. E creia nas promessas de Deus. A Bíblia nos ensina, Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que deve andar, e ela nunca mais se desviará dele. Persista na educação do Senhor. Persista nos princípios do Senhor para a vida dela. E por último, irmãos, eu estou terminando. Para mim, a coisa mais importante que eu vejo na vida de Ana, o tipo de mãe mais, assim, que mais alegra o meu coração, é a mãe realizada. Ela se realiza no momento que ela tem Samuel, e depois ela se realiza no momento que ela consagra e entrega Samuel no templo. Uma mãe realizada é uma mãe que vê os seus filhos na casa do Senhor. Uma mãe só vai se realizar por completo quando vê os seus filhos nos caminhos do Senhor, na casa de Deus. Somente assim uma mãe vai se realizar por completo. E eu sei que muitas mães aqui estão com o coração quebrado, porque talvez os seus filhos não estejam mais nos caminhos do Senhor. E nós vamos orar essa manhã, clamar ao Senhor, para que esses sonhos, para que tudo isso, a vida dos filhos sejam restauradas, para a glória e honra do Senhor Jesus. Ana então vê o seu filho nos caminhos do Senhor, no templo, na casa de Deus, e ela se realiza. Quando eu me converti, eu era adolescente, duas moças se converteram na minha igreja. Quando elas se converteram, elas começaram a se envolver com o teatro, elas começaram a se envolver com as coisas de Deus. E a mãe dela então chegou e disse: olha, eu não sei se é tempo delas estarem na igreja, elas deveriam aproveitar um pouco mais da vida. Elas deveriam sair um pouquinho mais, elas são tão jovens. Elas deveriam frequentar bares, elas deveriam, sabe, às vezes tomar um porre, coisas que eu fiz na minha juventude. Mas elas só querem saber de igreja. E aconteceu que aquelas moças, depois de um tempo, se afastaram do caminho do Senhor. E se envolveram com as coisas deste mundo. Uma se envolveu muito com moda, com essa questão da vaidade, frequentava bares noturnos. A outra se envolveu com um rapaz que era viciado em crack. E eu lembro que aquela mãe um dia chegou e falou assim: por que elas saíram do caminho do Senhor? O coração dela estava quebrado. Por que elas tinham que sair da igreja? Por que elas tinham que se afastar da verdade? Aquela mesma mãe que questionou, agora estava arrependida. Por quê? Porque a mãe realizada, ela fica realizada quando sabe que os seus filhos estão encaminhados, estão no caminho do Senhor. E sabe, irmãos,
Eu queria aproveitar aqui para dar um puxão de orelha, de leve, nos pais, mas bem de leve. A nossa igreja tem uma estrutura tão boa. Nós temos escolinha de futebol com princípios, professores que passam princípios, escolinha de luta, judô. Nós temos escola de música com professores cristãos. Nós temos células de adolescentes que acontecem durante a semana. Nós temos tantas atividades. Eu quero incentivar você a trazer o seu filho. As desculpas que os juniores, pelo menos, e adolescentes da minha idade falam: meu pai não consegue me trazer. Eu quero incentivar você a trazer para estar com pessoas que vão estar ministrando também na vida deles. Para estar em contato com outras crianças que também querem buscar mais a Deus. Para afirmar alguns princípios. Claro, não é isso, somente isso que vai fazer a diferença, não. Mas eu quero incentivar você, pai, mãe, a fazer isso. Traga o seu filho durante a semana, para estar envolvido com a vida da igreja, para estar na casa de Deus. Isso vai ser bênção para a vida dele. Mas claro, para encerrar, nada vai substituir a sua vida devocional e espiritual em família. Nada vai substituir você se deitar com o seu filho, orar com ele, ler a Bíblia com ele. Nada vai substituir você reunir. Nós temos também aqui na igreja células intergeracionais, onde você pode ir com o seu filho, pode ministrar na vida dele. Faça parte disso, faça parte da igreja. Mas nada vai substituir a sua vida com ele em casa. É fato. As crianças que mais buscam a Deus, as crianças que mais conhecem a palavra, as crianças que mais desejam a Deus em suas vidas, são aquelas que os pais em casa gastam tempo para buscar a Deus juntos. E assim você, mãe, vai ser uma mãe realizada. Realizada. Eu quero então que essa manhã você leve isso no seu coração. Seja uma mãe sábia, seja uma mãe persistente, então você vai ser uma mãe realizada. E nós queremos orar por você, mãe. Terminar esse tempo aqui orando pela sua vida. Por isso, mãe, aonde você está aí, fica de pé. Não precisa ter vergonha, hein? Se você está do lado de uma mãe que tem vergonha de ficar de pé, dá um beliscão nela aí para ficar de pé. Toda mãe. Olha só que coisa boa. Ó, criançada, estamos terminando já lá. Ó, as mamães tudo de pé lá, ó. Que coisa boa. Que Deus abençoe em nome de Jesus cada uma de vocês. Eu quero que quem está do lado dessa mãe aí dê a mão para ela, bem gostoso assim. Não deixa ela ficar sozinha. Isso. A gente vai estar orando e você vai sair de casa, daqui, vai para casa. E em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai estar te fortalecendo. Vai estar revigorando todo esse dom especial que é ser mãe. Chega dia das mães, a gente olha para a televisão e vê tantos atores, tantas pessoas fazendo homenagem. Mas é muito fácil, né, você falar. A mãe verdadeira é aquela que está ali no dia a dia, junto com o seu presente maior, que são os seus filhos.
E que Deus te revigore essa manhã, que Deus te abençoe, que Deus te dê a força necessária para continuar. Aquelas mães que estão tristes, e muitas vêm conversar conosco, porque os seus filhos estão afastados de Deus. Em nome de Jesus, nós vamos clamar como igreja. Nós vamos clamar como igreja, para que esses filhos sejam alcançados pela misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. E vamos nos fortalecer como família, como igreja do Senhor. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, olha que coisa linda, Senhor Jesus. Quanta mãe o Senhor deu o privilégio de estar aqui e o privilégio de serem chamadas de mãe. É algo tão especial, é algo tão único, é algo que só o Senhor, a tua criação, nos dá. E essas mães que estão de pé aqui, Pai, hoje é um dia muito especial para elas. Muitas já ganharam presentes, muitas já ganharam a homenagem aqui das crianças, mas nesse momento, nós queremos clamar, ó Pai, que o teu amor e a tua graça venham de forma sobrenatural sobre o coração de cada uma, Deus. Aquelas que estão tristes, renova, traz alegria. Aquelas que estão pensando em desistir, Pai, derrama da sua fé e da sua esperança. Aquelas que já perderam talvez as suas mães, perderam filhos, Pai, preenche esse vazio. E em nome de Jesus, Pai, façam elas cada vez mais sábias, cada vez mais persistentes e cada vez mais realizadas. No teu nome é que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.